Olá, eu me chamo Sérgio Arens, sou engenheiro florestal, tenho mestrado em biometria florestal, métodos estatísticos, e doutorado em planejamento da produção florestal e economia florestal. Trabalho como pesquisador em planejamento da produção e manejo florestal na Embrapa Florestas e estou prestes a completar 40 anos de vínculo na instituição. Também tenho formação jurídica, muito embora não advogue, mas apenas no sentido, sim, da advocacia preventiva, que é o objeto, inclusive, de nossa apresentação nessa oportunidade. Agradeço muito pelo convite, que muito me deixa honrado, e espero que essa modesta contribuição possa acrescentar e permitir que proprietários de imóveis rurais possam aprimorar os seus padrões de produção, especialmente a produção florestal. O tema da apresentação diz respeito à regularização ambiental de imóveis rurais e o acesso aos mercados, genericamente falando, tanto o mercado doméstico como mercados de exportação. E o meu foco é a produção florestal, mas muito do conteúdo diz respeito a outros produtos do agronegócio brasileiro. Vivemos um momento muito interessante de globalização, de aprimoramento das relações comerciais e de promoção da sustentabilidade. Mercados tornam-se continuamente mais exigentes e, a título exemplificativo, eu desejo mencionar alguns tipos de certificados que são praticados no território nacional. Por exemplo, nós temos um Serviço de Inspeção Federal, o CIF, que permite que produtos da agropecuária brasileira possam ser comercializados em diferentes estados. Sem este selo, essa comercialização é inviabilizada, ela não ocorre dentro da legalidade. Nós temos a noção da rastreabilidade, em que carne e seus derivados devem ser objeto de uma habilitação quanto aos frigoríficos, em que inicia-se o processo de produção dos produtos, né? E antes disso, a rastreabilidade remete também para os imóveis rurais onde ocorre esta produção. Então, a União Europeia habilita abatedouros a produção dos produtos que para lá são destinados. No Brasil também temos produtos da agricultura orgânica e existe um certificado específico para, creio que seja o Instituto Biodinâmico, específico para produtos da agricultura orgânica. Também temos um sistema para classificação de frutas, temos normas para certificação ambiental, no que diz respeito às normas ISO da série 14000, que trata dos sistemas de gestão ambiental, e são aplicadas não apenas na atividade rural, mas também em muitas indústrias. Temos um certificado para qualidade em biossegurança, um certificado chamado Soja Responsável, que tem a sigla RT-RS, um outro certificado para óleo de dendê e assim também a certificação florestal. No Brasil temos 2 sistemas de certificação florestal operacionais. Um deles é o Sistema de Gestão Florestal, o Forest Stewardship Council, também conhecido como FSC Brasil, e o Serflor, que é o Programa Brasileiro de Certificação Florestal, operacionalizado pelo Inmetro
sendo que normas são produzidas no âmbito da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E estou me referindo especificamente ao caso do Serflor agora. Genericamente falando, um certificado é um atestado escrito de que determinado produto, processo ou serviço encontra-se em conformidade com pré-requisitos especificados em uma norma de referência. No caso do Serflor, que mencionava, existem normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas que devem ser utilizadas como referência nas auditorias que são realizadas nos imóveis rurais. E aqui nos referimos, então, à produção da matéria-prima florestal. O FSC é um sistema que tem 10 princípios e o Serflor é um programa que tem 5 princípios. Mas nos dois casos, o primeiro princípio é o cumprimento da legislação. A importância da certificação diz respeito à agregação de valor à matéria-prima que esteja sendo produzida. Promove-se uma melhoria na imagem corporativa, permite acesso a mercados seletivos, permite-se também a permanência e, quem sabe, o crescimento em tais mercados, promove-se boas práticas de manejo florestal e existe a promoção do desenvolvimento regional em bases sustentáveis. Isso posto, e voltando à questão do cumprimento da legislação, isto nos remete para a regularização ambiental dos imóveis rurais, que sejam, porventura, objeto de auditorias com vistas à certificação. Nesse sentido, a legislação vigente contempla a instituição dos programas de regularização ambiental de imóveis rurais nos diferentes estados da federação. E tais programas de regularização ambiental são constituídos por, basicamente, 4 partes componentes. Primeiro, a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural. Segundo, na hipótese da existência de irregularidades, o proprietário rural deverá, para aderir ao programa de regularização ambiental, deverá assinar um termo de compromisso. Terceiro, há que se elaborar um projeto de recomposição de áreas degradadas e alteradas. E um quarto e último instrumento constituído pelas cotas de reserva ambiental, as CRAs, que é um instrumento que ainda não foi regulamentado. Tais instrumentos são previstos no Código Florestal vigente desde 2012 e existem questões previstas na lei que devem ser observadas. O cadastro ambiental rural é obrigatório para todos os imóveis rurais e deve ser realizado até 31 de dezembro de 2017. Eventualmente, o poder público poderá renovar prazos, mas isso
no momento é apenas uma hipótese, nada de concreto existe. O termo de compromisso constitui um instrumento extrajudicial assinado pelo proprietário do imóvel rural para que então ele possa aderir ao programa de regularização ambiental. E o projeto de recomposição de áreas degradadas ou alteradas contém os elementos técnicos que tratam das espécies, a necessidade de mudas e o projeto técnico de implementação no imóvel rural com vista a recuperar tanto áreas de preservação permanente como a área de reserva legal e as áreas de uso restrito, onde eventualmente seja necessária a recomposição da vegetação. Importante dizer que a inscrição no cadastro ambiental rural é obrigatória, mas constitui um ato declaratório, em que o proprietário declara sobre a utilização de diferentes partes da sua propriedade. E na hipótese em que tal cadastro não viesse a ser efetivado, existe a previsão legal de que após 31 de dezembro de 2017, as instituições financeiras ficarão impedidas de conceder crédito agrícola em qualquer de suas modalidades, quer seja custeio, investimento ou comercialização. E isto não diz respeito apenas à produção florestal, genericamente falando. Então, o proprietário somente tem a ganhar com a inscrição do seu imóvel no CAR, e não apenas porque é uma obrigação legal, mas porque isto permite a ele legitimar a sua produção e, desta forma, poder acessar os mercados, muitas vezes com um preço diferenciado para os seus produtos. Uma preocupação que alguns produtores poderão ter é quais são as consequências para quem ainda não realizou a inscrição no CAR. Como previsto na lei, será difícil a obtenção de crédito agrícola junto aos órgãos financeiros, tanto para custeio e investimento como comercialização, a partir do dia 31 de dezembro de 2017. É o que temos na atualidade. No entanto, muitas empresas compradoras de commodities, e isso passa por soja, por milho e também por gado, no caso de frigoríficos, né, abatedouros, já exigem dos proprietários rurais que lhes forneçam matéria-prima o cadastro no CAR. Então, isso já está ocorrendo em todo o território nacional, de maneira regionalizada, mas devido a esses processos de certificação que exigem o cumprimento da legalidade vigente, tais exportadores já iniciam um processo de determinar aos proprietários rurais que façam a sua regularização ambiental com a maior brevidade possível, para que assim eles possam continuar com essas relações comerciais de fornecimento das matérias-primas. Até o momento falamos sobre os aspectos formais da legalidade vigente acerca dos programas de regularização ambiental. Mas trouxe alguns dados interessantes aqui para mostrar a todos os amigos e amigas quanto à inscrição no CAR. Até
31 de agosto de 2017, em uma semana, né, 2 semanas, na região norte tínhamos 100% da área cadastrável inscrita no CAR. Na região centro-oeste, 94,4% da área inscrita no CAR. No nordeste, 77%. No sudeste, 100% da área cadastrável. E na região sul, 95,8% da área cadastrável inscrita no CAR. Essas particularidades da região norte, né, 100%, por vezes até acima de 100%, é que requer uma análise por parte do Serviço Florestal Brasileiro, que gerencia todo o sistema, no sentido de verificar superposições de matrículas, estabelecendo os limites corretos, né? Porque diferentes proprietários fazem o seu CAR de forma independente e, por vezes, pode haver uma superposição. Na região nordeste e na região sul, os valores um pouco inferiores, né, respectivamente 77% e 95%, parte é devido à estrutura fundiária dessas regiões, caracterizada pela pequena propriedade rural familiar e muitas vezes até mesmo o minifúndio, né? Então, mas o entendimento é que a inscrição tem sido um sucesso. Na sequência, a eventual, né, existência de irregularidades deverá requerer a sua regularização por meio dos PRAs. Eu recomendo a todos que façam uma consulta ao órgão ambiental estadual competente, na medida em que cada estado tem a sua legislação própria quanto a isso. E muitos estados já editaram, quer leis estaduais, decretos ou outros instrumentos legais, com o propósito de orientar os proprietários rurais de como proceder para a regularização efetiva no campo, né? Nós, na Embrapa, somos uma instituição de pesquisa, buscamos auxiliar o produtor rural com tecnologias, mas a competência legal para tratar dos procedimentos formais da regularização propriamente dita deve ser examinada nos órgãos ambientais competentes. Em muitas ocasiões, existem proprietários interessados em realizar a compensação da área de reserva legal, mesmo que apenas parcialmente, né, que eles não dispõem no seu imóvel rural. A lei federal contempla essa possibilidade, sim, sendo previsto a possibilidade da compensação da reserva legal dentro do mesmo biônimo, em diferentes estados. Mas este dispositivo ainda requer uma regulamentação, porque implica em procedimentos nos registros de imóveis, com a participação dos órgãos ambientais respectivos, e é um tema um tanto complexo para ser implementado, porque nós estamos falando de diferentes unidades da federação, né? Mas a previsão legal já existe. Agora, o tema precisa ser regulamentado. Eu aproveito a oportunidade para informar que a Embrapa Florestas dispõe de muitas tecnologias para auxiliar o proprietário rural na efetiva promoção da recomposição da vegetação, tanto em áreas de preservação permanente como da reserva legal. Convido aos que tenham interesse que examinem em nossa página na internet, porque promovemos um curso sobre os aspectos legais
desse tema, um curso de 8 horas. Promovemos esse curso uma vez por semestre, de forma presencial, onde a legislação pertinente é entregue aos participantes e procedemos a uma análise interpretativa das suas desdobramentos, das suas implicações em termos de operações de campo. Assim, eu recomendo que verifiquem em nossa página. A Embrapa Florestas disponibiliza vários cursos. Este que me refiro será disponibilizado novamente no primeiro semestre de 2018. Legislação é um processo muito dinâmico, então nós temos que aguardar eventuais alterações que possam ocorrer quanto a prazos e quanto a aspectos normativos e outros dispositivos que possam ser regulamentados. Sabemos da existência de vários projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional sobre diferentes aspectos dessa legislação, como, por exemplo, pagamento por serviços ambientais. Então, existem, creio que, 3 projetos de lei, 2 na Câmara, 1 no Senado, que tramitam com vistas a regulamentar a forma como recursos poderão ser destinados para um pagamento pelo reconhecimento que a sociedade tem pelos serviços ambientais produzidos, né, nesses espaços protegidos localizados na propriedade imóvel rural privada. Né? Visitando a nossa página, tanto da Embrapa Florestas como de outras unidades descentralizadas da Embrapa, e isso ocorre no Brasil inteiro, os interessados poderão verificar a existência de muitas tecnologias, muitas informações que já têm sido produzidas ao longo dos anos e estão disponíveis para auxiliar o proprietário nesse esforço, né, do cumprimento da legislação vigente. Encaminhando para os momentos finais da apresentação, insisto no ponto de que a regularização ambiental de imóveis rurais somente traz benefícios para o proprietário do respectivo imóvel rural. O foco é possibilitar a comercialização da sua produção dentro da legalidade, viabilizando assim uma melhoria da qualidade de vida e do nível de renda do produtor rural. Enfatizo também que consultas mais específicas devem ser dirigidas ao órgão ambiental estadual competente e, no que me diz respeito, fico à disposição dos interessados, dentro dos limites de minha competência, no e-mail sergio.arens@embrapa.br. Agradeço novamente pela oportunidade e pela atenção.